Fala, fiel, tranquilo, a mídia largou o aço, detonou e cobrou Dorival Júnior. Rasgou elogios a Yuri Alberto e, na sua opinião, deixa aqui nos comentários. Memphis Depay e Rodrigo Garro, os dois juntos são 50% de todo o time do Corinthians? E Yuri Alberto, infiel, merece uma atenção especial de Carlo Ancelotti com um lugarzinho na seleção brasileira. Vamos ver aqui o pós-jogo e tudo que eles falaram da partida e classificação do Corinthians. Obrigado, Yuri Alberto, matador e atualmente o maior goleador da Neoquímica Arena. Se inscreva aí no canal, fortaleça com aquele like de sempre. Eu sou o Luan, vamos pro vídeo. E por entender tudo o que está acontecendo, ele marca também muito bem, porque essa é a verdade, o Pirlo também marcava. Não é que ele era um jogador que... e aí, ok, você traz... Então, repito, o problema não é o Maicon jogando onde ele jogou. O problema é que se você tem Maicon e Ranieri ao mesmo tempo em campo, pelo desconforto absurdo que a gente percebia do Ranieri jogando nessa posição, eu pelo menos inverteria. E acho que essa é a questão. Claro que o Carrillo do lado direito vai te oferecer mais, aí não sei se tem a ver com também poupar para o Campeonato Brasileiro e tudo mais. A gente pode especular várias coisas, mas assim, a minha questão é que fossem os mesmos 11 jogadores em campo, acho que a escalação poderia ter sido melhor no sentido de onde cada um está. E principalmente por onde o Ranieri está. Assim, o Corinthians, ele era um deserto de ideias, como usou o termo, acho que o Pedro ou Birner. Ele era um deserto de criatividade, de fato, antes da chegada do Garro e do Memphis. Então, não surpreende que seja novamente um deserto de criatividade sem esses dois jogadores. A questão é que, pelo menos, tenta fazer o mais lógico, o mais óbvio possível, para ver se o time consegue criar. E acho que o Ranieri jogando nessa posição está longe de ser o mais lógico. Porque aí a culpa talvez não fosse para o Dorival. Aí a culpa ia ser, mas também sem Garro e sem Memphis... Eu acho que não tem culpado nenhum, tá? E eu entendo como estratégia, Jean, porque além do jogo do Brasileiro, ele tem no meio de semana que vem um jogo muito difícil, e das 3 partidas que ele tem seguidas, contando essa que foi jogada... Essa estratégia é o quê? É isso que eu te pergunto. De não usar, por exemplo, o Carrilho ali. Não, mas tudo é o que eu estou falando. O não usar o Carrilho, eu entendo. Mas o desenho podia ser diferente. O desenho tinha que ser outro. Essa é a questão. Mas ele muda, se era para manter os mesmos ídolos, não usar o Carrilho, tá de boa, eu entendo. Eu entendo, tá de boa a partir do momento que a justificativa vai ser não uma escolha técnica, mas uma escolha física de dizer, eu quero ter o Carrilho no final de semana no Campeonato Brasileiro. Então, eu não estou discutindo o Carrilho no banco, o que eu estou discutindo é esta escalação com, sobretudo, o Ranieri jogando onde ele jogou. Mas ele tem usado o Maicon mais onde ele jogou hoje. Tudo bem, Michael, isso também não é um problema. Ou seja, é para mexer menos, eu acho. Não, para ele o Maicon é o primeiro volante. Então, a ideia, o que eu acho é o seguinte... Mas se o preço para isso é colocar o Ranieri como meia, não dá, cara. Vendo defensivamente como ele tem se preocupado, porque assim, ele ocupa bem os lados, ele tem Coronado na esquerda, que é um Coronado não na função do Garro, Coronado como é um meia que atua do lado esquerdo. Então ele tem uma construção mais forte do lado esquerdo, um atacante pelo lado direito, que é o Romero. Mas ele ocupa melhor as beiradas e preenche o meio de campo. Com isso, isola o Yuri Alberto. Pois é. Imagina que de novo tirou um coelho da cartola hoje. Tirou um coelho hoje, ele tirou mesmo. Se tiver Garro e Memphis, eles têm que jogar com o Yuri Alberto. O desenho do time é aquele desenho que deu certo. Assim, quando se tentou colocar o Memphis pelo lado esquerdo, as coisas não funcionaram. Memphis com o Yuri Alberto juntos, funciona. Garro abastecendo também. Aí tira os caras da beirada. Isso é o futuro do Corinthians. Vai tirar os jogadores da beirada. Você não consegue ter os 3 e preencher aqui, porque teu meio de campo vai ter 3 jogadores. Aí isso fica num 4-3-3, porque o Garro, ele é um jogador ofensivo. Né? Até o retorno dele, se você quiser dividir o sistema num 4-3-1-2, pode fazer, não tem problema. Só que ele demora para chegar, ele se incorpora ao meio de campo. Vai ser diferente a proteção da defesa. E é natural que no lugar do Ranieri, onde jogou hoje, tem o Carrilho. Então, se o Maicon é primeiro volante, Maicon, Carrilho, e ele tem jogado com o Bidon. Aí sobram Ranieri e Martínez. Então, assim, esse é o Corinthians para o futuro, mas é um Corinthians que o torcedor espera ver em campo, porque é o Corinthians que funciona melhor. Hoje ele não tinha Carrilho na maior parte do tempo, não tem o Memphis nem o Garro. Então é um time mais pobre. Claro. E para compensar isso,
Imagina mais um atacante ao lado de Yuri. O time já tem uma pobreza na criação, é pobre. Aí você isola o Yuri Alberto, fica um negócio sem sentido. Mas aí tem o que você falou, eu tenho a vantagem. Eu tenho a vantagem e vou me proteger. E eu acho, Calçade, que... Isso torna o jogo... Sim, que torna um jogo para 40 mil pessoas que foram ver esse jogo... Chato. Sim, insuportável. Assim, eu só acho que o Dorival, conhecendo os métodos dele, como ele tem trabalhado há um bom tempo, vamos supor que ele ache que o Ranieri funcionaria melhor que o Michael como primeiro e o Michael melhor que o Ranieri jogando pela direita. Vamos supor que ele concorde com isso. Eu acho que como ele está construindo a casinha, colocando tijolinho em cima de tijolinho, ele vai mexer o menos possível naquilo que ele acha que funciona razoavelmente bem. E se há alguma coisa que tem funcionado razoavelmente bem, sei que eu não enchi a boca para falar, é o sistema de marcação do Corinthians. O Corinthians é um time que tem problema de criação. Ele tinha essa necessidade do lado direito. de melhorar. Cara, assim, eu tô fazendo as críticas que eu acho que o Ranieri merece pela partida de hoje, mas acho que ele funcionava perfeitamente bem como primeiro volante. Eu também acho. Então, assim, a questão, pra mim... Onde ele estava hoje, não ele. Então, é isso. É a característica dele. O posicionamento, é isso que a gente está discutindo. A questão é onde ele estava e ficou muito claro, e o desconforto dele é muito, muito claro, assim, é tão gritante que eu acho que é daquelas coisas que tudo bem, a gente já, acho que todas as possibilidades de explicações que o Dorival pode dar, me surpreenderia se algo fugisse do que já foi dito aqui na mesa. Mas, dado o desconforto dele jogando nessa posição, eu acho que valeria a pena abrir mão, quer dizer, mudar esse tijolinho por 2, 3 jogos e colocar o Ranieri de volta, onde ele já rendeu muito bem também, e que fosse o Maicon um pouco mais adiantado, porque eu acho que ele tem mais qualidade para fazer esse tipo de jogo. Pode ser sim. Agora, a gente falando do Ranieri, né? Participação dele um pouquinho ali mais à frente, e dessa forma como o Yuri está isolado, nesse momento de dificuldade do Corinthians, né, já com o Dorival Júnior, cara, o Yuri, ele tá, não sei se salvar é a palavra certa, mas olha, não sei se é exagero, mas tá salvando, porque, vamos combinar, a gente lembra de quando não existia o Memphis no Corinthians. E o Garro criava muitas oportunidades para o Yuri. O Garro podia ter trocentas assistências a mais no histórico do Corinthians se o Yuri fizesse os gols que ele recebia do Garro. Aí chegou o Memphis, todo mundo falou, pronto, a dupla perfeita, era o que precisava para o Yuri, o Memphis. Só que neste momento, sem Memphis e sem Garro, quem está se virando, quem está fazendo os gols, foi assim contra o Santos, um gol que valeu, o outro que não valeu, foi hoje de novo. Acho que assim... Acho que vale destacar o que o Yuri Alberto tem feito, né? O ano do Yuri Alberto é muito bom. Puxar um pouquinho para trás. Vai lá. O problema nunca foi exatamente, ou quase nunca foi, que a bola chegava muito e o Yuri não sabia o que fazer com ela. Ora era porque o Yuri estava longe da área, ora era porque estava pedindo algo que ele não sabe fazer. Ou só de costas. Ora era, isso que eu ia te falar, ora que estavam querendo que o Yuri fizesse um papel que não é dele, escorando o chutão de um time que não tinha meio de campo. Agora, quando a coisa começou a chegar melhor, seja para o Yuri fazer facão, seja por ele estar dentro da área, seja por ele correr nas costas de defesa de um lado, fazer diagonal do outro. E isso ele vinha fazendo. E agora tem uma questão também de confiança. Ele vem de um momento de confiança de quando ele tinha companheiros que o serviam. Então, ainda tem um rescaldo de confiança mesmo sem o passe do Memphis, mesmo sem o passe do Garro. Então, o pouco que chega, o Yuri hoje está mais preparado. A arena não está mais confiante, pegando no pé dele. Ele é outro jogador, o peito está mais estufado quando ele entra em campo. Isso é natural. E isso serve de reflexão lá para trás, quando achavam que o Yuri era o pior jogador do mundo. Queriam levantar a CPI, porque se pagou, se não sei o que e tal. Então, assim, eu acho que dá para explicar lá atrás. O Yuri é esse jogador. Com confiança, o pouco que chegar ele vai tentar fazer. Quando não chegar, ele vai tentar fazer a bola chegar. Agora, um time que era um nada, e era mais um nada do que hoje a criação do Ranieri. Ele ficava quase que no círculo central, pegando bola de costa e reclamava. As pessoas reclamavam que ele não girava para entrar um contra um contra o outro. Acho até que teve... Eu concordo muito com a tua avaliação a respeito do, assim, confiança tudo para essa posição também. Porque eu acho até que teve um pequeno período no Corinthians que sim. Porque primeiro que teve aquele período em que a bola não chegava mesmo. E aí ele não fazia gol. E aí foi somando. 10 jogos sem gol, 11 jogos sem gol e tal. E foi somando e a pressão foi aumentando. E aí eu acho que teve um momento em que ele perdeu muitos gols feitos.
né? E a gente até falava, cara... Quando o Garro acionava muito, foi aquele período. E a gente falou, cara, esse não é o Yuri é bom jogador, não é possível, realmente tá pesando... Ali pra mim tem coisa de confiança. De cabeça exatamente. ele fala. Então teve esse momento em que ele de fato desperdiçou oportunidades que não condiziam com a qualidade que ele tem. E agora a gente volta para aquele começo de trajetória dele em que ele não recebia bolas ou que recebia muito poucas e está fazendo isso. Quer dizer, chega uma, chega duas e ele consegue fazer os gols com a qualidade que acho que sempre foi conhecida. Né? É algo assim importante para a trajetória do Corinthians. Né? O Corinthians não toma gol há 3 partidas. Sim. Isso é um fato considerável. Né? O Corinthians tomou 4 do Flamengo. Depois o Dorival estreou contra o Novo Horizontino e jogou 7 partidas. Isso em 22 dias. Essa média de um jogo a cada 3 dias. Então também exigir muita coisa. São 5 gols sofridos em 7 jogos. 7 jogos, 5. Isso. 4 jogos sem sofrer gols dos 7. E o Dorival, então, ele tem, sim, não tem tempo, como ninguém tem, mas é um treinador, todos os novos que chegam são contratados para mudar. E você tem que mudar só conversando, não é estabelecendo novos padrões dentro de campo. E com o time que ele entrou hoje, ele poderia ter escalado de uma forma diferente. O time inicial, ele poderia ter Romero ao lado do Yuri, com o Coronado centralizado jogando a partir do meio de campo e o trio no meio de campo. Mas você está falando de como 4-3-1-2, é isso? Só ele não vai dar as beiradas no jogo desse para o adversário. Só que ele não tem, no lado direito, ele tem Félix Torres e o Ranieri. Então o lado direito é mortíssimo, porque você não vai subir, não vai atacar. Tal. Mas mesmo assim, eram 3, hein? Você imagina, eu tenho na minha linha de 4, 3 são zagueiros. Porque o Félix Torres com a bola não aparece, ele não passa no meio de campo. Eu tenho mais jogadores no meio de campo, 3 jogadores. Eu tenho 6, mais o goleiro 7. Cara, só falta o Romero Roberto na... Seu problema ao lado de campo, o Romero fecha pra caramba. O Romero é um cara que pode se discutir várias coisas do Romero, mas em ambos os lados. Se tem algo que não dá pra discutir é a aplicação dele e essa... Eu tô tentando me colocar aqui no lugar do técnico, do que ele pensou. Obviamente ele vai falar uma entrevista e não sei se vai falar tudo o que pensou, mas quando você pensa o outro lado de ter jogado na direita com um time desprovido de capacidade criativa, ficou bem seguro, né? Que outro lado? Lado direito, por exemplo, o Corinthians não tinha o Ranieri e o Félix Torres. É o que o Calçade falou. É o time desprovido de capacidade criativa. Porém, sem bola, para impedir que o adversário crie, funcionou muito bem. E aí eu acho que e por isso eu tô achando que eu não acredito que o Dorival Júnior... Mas funcionou esse lado, então. Esse lado. Mas nesse jogo... nesse jogo, óbvio. Ele domingo tem Atlético Mineiro, ele joga assim. Também não. Eu não vou dizer o time. Eu acho que o domingo joga o Carrilho. Ele vai jogar o Brasileiro assim agora? Não, vai jogar o Carrilho. Porque o jogo contra o Santos foi pior ainda. Testou uma memória ali de tipo de jogador. Eu acho que é isso. Porque o Michael vai fazer uma coisa parecida, só que você vai ter o Carrilho fazendo essa função, que vai marcar e vai chegar. Porque eu posso estar maluco, mas eu acho que eu estou entendendo a construção. O que ele está pensando. Concorde ou não com a melhor forma de construir ou não. Mas você concorda que essa construção de ideias, ela hoje se deu no início do jogo com uma peça que todo mundo olhou e falou assim, epa, tá estranho. E a própria comissão no meio do primeiro tempo vira e mexe. Virou e trocou aquilo ali. Sim, é verdade. E não necessariamente, então, eu consigo entender. Eu acho que você partiu do que eles tentaram. A construção dá para entender. Eles tentaram, miraram aqui, do que ele pretende. Ainda estão um pouco longe de acertar. Normal, não treina, tem pouco tempo. Eu já falei isso, eu não vou exigir nenhum nível melhor de desempenho da equipe do Dorival antes da volta do Campeonato Brasileiro. Você não tem tempo. Com muito tempo vai fazer... Então, mas se você não tem tempo para treinar esse tipo de coisa, por exemplo, o que a gente tanto falou aqui, a questão do Ranieri, não é meio arriscado? Então, inovar mais, porque isso é uma grande inovação. O Ranieri jogando onde ele jogou. Eu já acho que como é que você faz isso? Eu já acho que levantou os escudos e parou, não é uma inovação. Não deixa de ser inovação. Eu acho mas a inovação ela pode ser defensiva ou ofensiva. É uma inovação defensiva. É uma forte inovação. Não, é uma novidade. Inovação tem uma... Fiel, na minha opinião, sim, Memphis Depay e Rodrigo Garro são 50% do time do Corinthians.
Lógico que soma muito com Yuri Alberto, e esse trio aí pra mim é um dos melhores trios de ataque aí do Brasil, quando os dois estão 100% jogando como foi a reta final do Brasileirão do ano passado. Porque todo mundo sabe que no início desse ano, apesar de Memphis e Yuri estarem 100%, Garro praticamente jogou no sacrifício e não conseguiu entregar aquele futebol que a gente viu no ano passado. Que ele volte agora 100% recuperado, e se ele voltar no nível que estava, novamente esse trio vai dar trabalho. E a gente vê aí que sem Garro já era difícil. E sem Memphis Depay também, Yuri Alberto tá fazendo milagre. Foi contra o Santos e foi contra agora. E na minha opinião, sim, ele merece uma vaguinha, nem que for pelo menos ali para fazer uma sombra no banco de reservas e ganhar alguns minutos aí de oportunidade para mostrar algo com a amarelinha. Porque até hoje, Fê, a gente sabe que é uma máfia e aqueles jogadorzinho da Premier League lá, que é convocado por base de nome e empresários, e Yuri Alberto poderia sim ganhar uma vaguinha nessa seleção brasileira, apesar da gente entender que pode desfalcar o Coringão. E eu concordo aí que Dorival Júnior, a prioridade dele tá sendo o Corinthians não tomar gol. O Corinthians que vem sendo uma das piores defesas aí do campeonato, ele primeiro tá querendo arrumar a casinha lá atrás, para daqui a pouco, com Memphis Depay e Garro retornando, ele arrumar o ataque. Porque até agora a gente tá vendo um time que pelo menos parou de tomar gol. Mas que futebol horrível, né, Fiel? O futebol de hoje, para mim, foi um dos piores que eu vi no ano. E olha, contra o Santos e aquele contra o Flamengo também foram ridículos. Se você gostou do vídeo, fortaleça com aquele like de sempre. Se inscreva no canal, não esqueça de deixar a sua opinião. Até o próximo vídeo, eu sou o Luan, valeu!